Vamos dizer que você ficou famosa na internet por ser uma grande gostosa. Por você se aproveitar dos dons que Deus, a academia e outras coisas te deram. E você ficou famosa na internet. Tudo certo. Até aí, se eu pudesse também, tava fazendo que era muito mais fácil do que fazer. Não é muito mais fácil, desculpa. Vai parecer que eu tô aqui debochando. Não estou debochando, tá? E aí, de repente, essas pessoas que, assim, né? Começam de repente, ser o auge da moralidade. Não sei. Quem falou sobre isso foi a Rani. A Rani, menina, já apareceu muitas e muitas vezes aqui com opiniões bem especiais sobre as coisas. Normalmente a galera concorda bastante com ela. E ela fez esse vídeo aqui falando sobre isso. Vamos assistir. Eu tenho um preconceito com mulher que ascendeu, midiaticamente falando, com a gostosa burra. Viralizou nas mídias sociais como uma figura erótica. Só é reconhecida pela bunda, pelo corpo. Não é reconhecida pela inteligência, não é reconhecida pelo conteúdo. Não há nada de valores, não há nada de princípios. Nada refere-se a essa pessoa como parâmetro de moralidade. Mas esta pessoa que ficou conhecida apenas pelo corpo, hoje se comporta como a Dona Doroteia da novela Gabriela. Sabe a Dona Doroteia, aquela velha que se promoveu às custas do Bataclan, deu pra Deus e o mundo de todas as formas possíveis, mas virou uma senhora dos bons valores e dos bons costumes. Não é nenhuma, não é nem duas, não é nem três influenciadoras que eu conheço nesse naipe. Participaram desses programas aí, Big Brother, A Fazenda, De Férias com o Ex, e transa em cima do carro e fica sem roupa. E, meu Deus, a orgia pura e do nada se converte. Ou então do nada começa a falar de valores. Ai, os valores estão invertidos. Que valores? Você nunca foi... Ai, gente, eu acho tão complicado esse assunto. Eu acho tão complicado, porque assim, eu acho que cada um tem o direito de se converter ao que quiser, de pensar o que quiser. O foda é a pessoa sair do lugar da onde... Primeiro que ela ficou famosa por causa daquilo. Ela, assim, tô falando uma pessoa aleatória. A pessoa ficou famosa porque ganhou muita visibilidade, porque fazia esse tipo de conteúdo. E aí, de repente, se converte e começa a dizer que a vida que tinha antes era muito infeliz, era uma merda, não sei o que, etc. Eu, no fundo, acredito que muita gente faz isso porque sabe que hoje em dia o que bomba é ser conservadora, sim, mas acho também que a pessoa, em algum momento... Gente, se converter uma religião, muitas vezes, é você se conectar com outras pessoas e essas pessoas ali te apoiarem. E muitas vezes a pessoa se sente sozinha, entra num grupo, e aí realmente a religião faz uma grande diferença para essa pessoa, né? Independente da fé dela, a religião vai fazer diferença para ela, porque ela vai se sentir acolhida. Então ela vai querer falar para os outros, né? Olha, gente, eu tava numa vida muito ruim, agora é muito melhor, aqui com Deus e não sei o que, etc. E com certeza, não duvido nada que a vida dela seja melhor mesmo. Acho que não é uma questão. Agora, é meio incoerente mesmo as pessoas, de repente, acreditarem... É porque é foda, gente. A pessoa, ela sai daquele lugar e ela quer salvar outras pessoas de saírem de lá também. Só que eu acho que a gente... ia ser tão mais fácil se a gente tivesse uma cabeça de... Olha, pra mim aqui tá sendo ótimo, quem quiser vir pra cá, maravilhoso, mas quem não quiser, tá tudo certo. É porque, de repente, a pessoa de um dia... Ainda tem essa coisa, né? A pessoa ficou a vida inteira fazendo uma coisa. Aí, do dia pra noite, ela se torna a Virgem Maria. Aí é meio complicado, né? Porque aí, realmente, as coisas não são apagadas do dia pra noite, né? Você não teve nem tempo de se trabalhar internamente pra alguma coisa ter... Sabe? Nada. Mas, assim... O foda é que, de repente, essas pessoas elas passam a querer intervir no direito do outro de querer fazer o que elas quiserem, né? É esse o negócio, que de repente você tá num universo onde você faz o que você quiser e de repente você começa a achar que você tem que fazer lei ou tirar direito de alguém ou fazer não sei o que ou fazer isso, porque não é certo que aquela pessoa age daquela forma. Aí é bem complicado mesmo. Diferença de nenhum deles. Meu problema com vocês é esse. Vai acabando o vício, porque a idade chega pra todos, vocês vão deixando de ser reconhecidas como figuras eróticas e deixando de ganhar dinheiro às custas disso, aí começa com aquela síndrome de Karina Bach, sabe? A
Karina, que pousou pra Playboy, peladona, hoje ela é crente. Meu Deus, eu fiz aquilo bem no aniversário de Jesus, que absurdo. Agora reconhece que era um absurdo, mas na época que tava ganhando dinheiro, não tava reconhecendo. Por que não devolve a grana que ganhou com o erotismo, então? Sabe, meu problema com vocês é esse. O meu preconceito com vocês é esse. Vocês podem viralizar como as gostosas burras. Eu não tenho problema nenhum com isso. A questão é, do nada começou a falar de valores, sendo que vocês nunca foram parâmetro dos mesmos. De valores morais, sociais, educacionais, nada. Mas é isso, minhas queridas. Parem com essa cortina de moralidade, de falar de valores quando vocês não concordam com um determinado resultado, com uma decisão, com as coisas que acontecem. Ah, porque os valores. Que valores? E aí de repente vira aquele papo, né, do Big Brother, que é o papo que a gente tá vendo agora. Ah, porque os valores estão invertidos, porque os valores. E normalmente quando vem esse papo de os valores estão invertidos, é sobre pessoas que não são da mesma vivência dela, uma vivência que começou ontem, né? Vamos combinar. De repente, outras pessoas querendo viver de outras maneiras, e essa pessoa acha que os valores dela devem ser valores universais. Todo mundo deve seguir aquele valor. De novo, você tem todo o direito de seguir o valor que você quiser. Você quer ter uma vida, uma família onde o homem vai, trabalha, você fica em casa, dona de casa, e você, esposo troféu. Amor, arrasa. Arrasa, tá tudo certo. Agora, a partir do momento que você começa a querer mudar o universo inteiro, porque os valores precisam ser iguais aos seus, é muito complicado, né? E aí fica um julgamento esquisito pra caramba. Eu acho que se todo mundo passar a viver da maneira como quer, a gente ia ser muito feliz, de verdade. Acho que cada um ia viver de uma forma muito mais tranquila. A gente não ia ter essa guerra toda. Só que tem essa mania, infelizmente, de querer expandir o que você faz pros outros. Aí é foda, né? Você ascendeu midiaticamente sem valores. Você era só uma figura erótica. Aceita? Eu tenho preconceito. E aí, gente, qual é a questão? Por que é que Hannah está falando isso? Porque temos uma pessoa que pegou esse vídeo e se doeu com esse vídeo. Que é essa aqui, ó. A Brenda Paixão. A Brenda Paixão era uma pessoa que foi do De Férias com Ex. Que participou do De Férias com Ex. Era uma das gostosonas do De Férias com Ex. Hoje ela tá aqui, MWay Professional, morando nos Estados Unidos. Beleza, fé, transformação, inteligência emocional, vida fit. Acesse o link, tem coisa pra você. E aqui várias fotos belíssimas dela, olha, bem bonito cabelo, linda, maquiagem e tudo mais. Aí aqui, ó, temos um vídeo que ela colocou a carinha da Honey e comentou em cima. Menina. Vamos ver. Entendeu? Midiaticamente falando, com uma gostosa burra. Viralizou nas mídias sociais como uma figura erótica. Só é reconhecida pela bunda, pelo corpo. Não é reconhecida pela inteligência, não é reconhecida pelo conteúdo. Não há nada de valores, não há nada de princípios. Nada refere-se a essa pessoa como parâmetro de moralidade. Mas esta pessoa, que ficou conhecida apenas pelo corpo, hoje se comporta como a dona Doroteia da novela Gabriela. Sabe a dona Doroteia, aquela velha que se promoveu às custas do Bataclan, deu pra Deus e o mundo de todas as formas possíveis, mas virou uma senhora dos bons valores e dos bons costumes. Não é nenhuma, não é nem duas, não é nem três influenciadoras que eu conheço nesse naipe. Participaram desses programas aí, Big Brother, A Fazenda, De Férias com Ex, e transa em cima do carro e fica sem roupa. E, meu Deus, a orgia pura, e do nada se converte. Ou então do nada começa a falar de valores. Ai, os valores estão investidos. Que valores? Você nunca foi referência de nenhum deles. Meu problema com vocês é esse. Vai acabando o vício, porque a idade chega pra todos, vocês vão deixando de ser reconhecidas como figuras eróticas e deixando de ganhar dinheiro às custas disso, aí começa com aquela síndrome de Karina Bach, sabe? A Karina, que pousou pra Playboy, peladona, hoje ela é crente. Meu Deus, eu fiz aquilo bem no aniversário de Jesus, que absurdo. Agora reconhece que era um absurdo, mas na época que tava ganhando dinheiro, não tava reconhecendo. Por que não devolve a grana que ganhou com o erotismo, então? Sabe, meu problema com vocês é esse. O meu preconceito com vocês é esse. Vocês podem viralizar como as gostosas burras. Eu não tenho problema nenhum com isso. A questão é, do nada começou a falar de valores, sendo que vocês nunca foram parâmetro dos mesmos. De valores morais, sociais, educacionais, nada. Mas é isso, minhas queridas. Parem com essa cortina de moralidade, de falar de valores quando vocês não concordam com um determinado resultado, com uma decisão, com as coisas que acontecem. Ah, porque os valores. E tá ela lá. Aguardando o momento dela de falar. Valores. Você ascendeu midiaticamente sem valores. Você era só uma figura erótica. Aceita? Qual é o prazo que uma mulher tem pra mudar? Eu quero saber se existe ou se uma vez que o mundo te coloca numa caixinha, você precisa permanecer nela pra sempre, porque senão você vai ser hipócrita. Ela também fala sobre devolver o dinheiro que ganhou com o erotismo, mas ninguém devolve dinheiro do salário que já ganhou de emprego antigo. Ninguém consegue voltar no que já passou. Eu, por exemplo, todo o dinheiro que eu ganhei antes de conhecer Jesus, esse dinheiro não existe mais, eu torrei tudo porque eu não tinha sabedoria pra administrar.
Ainda tem tem um certo papo, que é o papo do... Todo o dinheiro que eu ganhei com isso foi um dinheiro maldito, né? Ela não fala isso, tá? Ela não falou isso. Mas tem um pouco dessa pegada. Ela fala que antes de conhecer Jesus, eu não sei se... Não sei se Jesus desceu e fez uma educação financeira. Mas ela pode ter aprendido que realmente precisa, né, juntar dinheiro. Eu também acho que estou precisando aprender, porque eu não aprendi. Mas... Ai, gente, a primeira coisa que ela fala, eu acho que não... Assim, é aquilo. Quanto tempo uma mulher precisa para não parecer hipócrita? Eu acho que tem que reconhecer. Se você reconhecer e falar, olha, arrasa, você pode fazer o que você quiser. Ela já fez algum conteúdo falando isso, de valores invertidos? Deve ter feito, né? Ai, não sei. Mais irônico é que ela troca um preconceito pelo outro. Ah, não te julgo pela tua bunda, mas eu te julgo pelo teu passado. Pode ficar aí, não tem direito de mudar e muito menos de falar sobre isso. Agora, sobre hipocrisia. Hipocrisia não é você falar que o que você viveu é errado. Hipocrisia é você estar aqui dizendo que é errado e tá fazendo no off. E aí essa conta você resolve com Deus. O julgamento começa na mente. E se uma pessoa mudou e ela tá dando testemunho, alertando outras sobre o que aquilo que ela fazia e vivia não fazia bem pra ela, e que se você tá na vibe de querer mudar também, é aquela pessoa que você vai ouvir. Porque ela mudou, você quer se espelhar nela. Agora, se você tá de boa na tua vida, não tem por que você se atingir quando você vê uma pessoa falando do que ela viveu e tentando abrir os olhos de quem também quer passar por essa mudança. E eu só resolvi responder esse vídeo não por mim, mas por muitas mulheres que tiveram o passado que hoje o mundo se acha no direito de tocar na cara dela. Quem saiu do buraco tem muito mais propriedade para falar do que aqueles que nunca entraram e principalmente do que aqueles que ainda estão dentro dele. Ai, esse discurso é tão perigoso. Porque é isso, né? Esses testemunhos, né? A figura do testemunho, ela é muito poderosa porque normalmente tem a ver com a pessoa, a transformação. Quanto mais profunda a transformação, ah, eu era assassino e aí hoje eu encontrei Jesus. Eu era não sei o que e hoje eu encontrei. Eu roubei não sei o que e hoje eu encontrei Jesus. Então, assim, a figura do testemunho é como ela falou. A pessoa que não entrou no buraco não sabe e aí ela precisa... ela hoje pode dar o testemunho de que ela estava no buraco e saiu. Então, assim, se a pessoa ela nunca fez nada muito importante da vida, né? Nunca chafurdou na lama... e depois encontrou Jesus, aí tanto faz, aí não importa tanto. Aí ela tem que ter uma história dramática, e aí por isso que é importante essa galera, por isso que é muito incoerente, né? Porque muitas vezes você vai ver dentro da igreja pessoas que cometeram crimes hediondos, assim, né? A gente tem gente recente, né? Que de repente, do dia pra noite... encontraram Jesus. Só que é importante lembrar que é o seguinte, legal que dentro da sua crença você encontrou um outro propósito de vida, você encontrou outra maneira de viver. Também eu acho que é importante a gente ter a consciência de que se aquela pessoa cometeu um crime, né? Não é o caso dela, porque eu tô aqui extrapolando. Se a pessoa cometeu um crime e ela pagou por esse crime, né? Foi presa, pagou por não sei o quê, a gente também não tem que criar uma situação onde essa pessoa vai ficar eternamente sendo culpada daquilo. Mas a gente sabe que a conversão ela não é uma borracha que simplesmente apaga tudo aquilo e você consegue viver uma vida sem nenhuma relação com aquilo, né? Mas de novo, eu acho que ela tem todo o direito de se converter e dizer eu hoje sinto que minha vida é muito melhor depois que eu passei a viver de uma determinada forma e que eu não gosto da maneira como eu vivia. E aí só que aí o problema é que é sempre esse papo da expansão. Isso que aí vira já acho tão complexo. E aí tiveram uns comentários que ela botou. A Bifão também, que é uma outra participante também, ex de Férias com Ex, botou, quem é essa placenta falante? Aí ela respondeu, Bifão, mulher, kkk. Uma pessoa embaixo respondeu,
Errada ela não tá. Vocês vivem a vida da pior forma possível, inclusive se expondo pra caramba em TV, flopam, vão lá mergulhar numa caixa d'água pra se batizar e acham que estão prontos pra vir falar de valores na internet. Eu também acho que, assim, o problema é que a galera... eu acho que o processo de se encontrar é um processo muito pessoal, né? Um processo muito individual, um processo muito interno de transformação. Só que é muito complicado quando esse processo de transformação, de expiar os pecados, de expurgar aquilo, ele é bem verbal e é bem pra fora, né? Porque não é fácil passar por um processo de você repensar a sua vida inteira. Mas, de repente, você, num dia pro outro, você vai lá e você se batiza, de repente você vira Deus na Terra, é meio complicado. Eu também acho um pouquinho complicado, né? A moça está certa. Errado não está em querer mudanças e uma vida diferente. Mas agora vir querer falar de valores e princípios, eu também acho que é aí que é a questão, né? Outro botaram assim, quem acusa é Satanás. Aí é sempre o outro, é sempre o demônio, né? Continue, Brenda, você está incomodando o inferno é porque você está no caminho certo. Nossa, é meio pesado, né? Pesada a maneira como as pessoas se referem. Tem outros comentários também, mas vamos lá, porque a Rani, ela respondeu. Com essa cortina de moralidade, de falar de valores quando vocês não concordam com um determinado resultado, com uma decisão, com as coisas que acontecem. Porque os valores. Que valores? Você ascendeu midiaticamente sem valores. Você era só uma figura erótica. Aceita? Qual é o prazo que uma mulher tem pra mudar? Eu quero saber se existe ou se uma... Ai, gente. É um tal do vídeo no vídeo. E eu não citei o nome de ninguém. Aqueles que nunca entraram e principalmente do que aqueles que ainda estão dentro dele. Gosto assim, quando eu entro na mente. Porque eu fiz esse vídeo ontem, prestes a iniciar uma faxina, e eu não citei o nome de ninguém. Hoje a mulher monta um cenário, um roteiro, faz uma produção na cara inteira pra me responder. Isso que é moral. Pra responder uma coisa que eu não perguntei, porque eu não citei o nome dela. Tem uma filósofa dos primórdios aí do YouTube, chamada Juju. Ela tem um vídeo muito conhecido que é assim, ó. Bateu, doeu, pega que é teu. Eu gosto porque eu falei de modo geral, foi atingindo vários. E só ela se pronunciou e se bateu. Fico muito feliz que eu dei engajamento pra ela, porque eu fui lá no Instagram, e vocês sabem que eu não posto conteúdo daqui lá no Instagram. E eu vi que ela tava flopadíssima, mesmo com 1 milhão de seguidores. Em menos de 30 minutos, o meu vídeo já bateu mais de 100 mil visualizações. A Meta deveria me pagar, porque eu dou muito entretenimento. Eu não perguntei nada de ninguém, mas já que ela respondeu, agora ela vai ter um vídeo especial só pra ela. Em nenhum momento, no meu vídeo, eu falo que as pessoas não podem mudar. Em nenhum momento eu falo que as pessoas não podem mudar. Em nenhum momento. Eu cito inclusive a dona Doroteia, que era uma pessoa que já passou pelas vias de prostituição, orgias e tudo mais, e virou uma senhora dos bons costumes, da boa moral, dos bons valores, cagando regra em cima dos outros. Eu não julgo as pessoas que usaram o corpo pra se promover, mas eu julgo as pessoas que usaram o corpo e hoje são paladinas da moral pra apontar o pecado alheio, pra falar de valores e costumes e princípios. Aí sim eu vou me bater. Não me importa se você transou ao vivo, se você participou de reality show de entretenimento medíocre. Inclusive a galera, no caso o vídeo que ela fez, que me jogou ao escrutínio público no Instagram sem que eu me defenda, porque eu nem sabia, fiquei sabendo pelos seguidores. Tem uma galera comentando, quem é essa placenta falante? Eu fui lá ver Bifão. Falei, que diabo é Bifão? Eu fui pesquisar e percebi que também participou do mesmo reality show. Eu me senti assim, rapaz, é o clã, né? É o clã da dona Doroteia se batendo, porque eu não citei o nome de ninguém. Mas os seguidores colocaram o nome de vocês nos comentários. Eu não tenho responsabilidade medioativa com as atitudes passadas de vocês, porque eu não citei o nome de ninguém. Inclusive, quem eu achei que ia se bater, não se bateu. Quem se doeu foi ela. Outra coisa, eu não sou responsável pelo controle de danos do que vocês, senhoras, macacas velhas aqui de internet, fizeram no passado de vocês. Se isso reverbera na vida de vocês até hoje, não é de minha responsabilidade, porque eu não citei o nome das senhoras. Eu não citei o arroba das senhoras. Mas se as senhoras pegaram para si o que foi dito no vídeo, é um momento, é uma oportunidade de você fechar a porta do seu quarto e falar com o Espírito Santo. Senhor, por que eu me doei tanto? Por que eu me bati? Será que é porque o vídeo não serviu para mim? E aí é uma hora de você repensar e mudar suas atitudes. Que tal? Será que eu não tô sendo muito julgadora? Será que eu não tô sendo muito moralista? Por que você se doeu com um vídeo que não tinha sido feito pra você? Será que é porque as características desse vídeo se encaixavam no seu antigo estilo de vida e talvez no seu atual, porque você gosta de julgar os outros?
Não retiro nenhuma frase do que foi dito no meu vídeo. Primeiro que eu não citei o nome de ninguém, não disse que as pessoas têm impossibilidade de mudança, mas eu não estou aqui para ensinar as senhoras a pensar. As senhoras são as mulheres velhas, minhas senhoras. Eu não falo isso com desdém, eu falo isso pela maturidade que a idade deveria trazer. Eu não... Gente, sinceramente, não tem ninguém bobo quando faz um vídeo desse, tá? Eu entendo que a Rani tá fazendo aqui a resposta dela como se a Brenda, no caso, tivesse se doído. Só que eu acho que ela se doeu zero, tá? Na real, muito pelo contrário. Eu acho que nessa guerra de narrativa, nessa guerra midiática que a gente vive hoje, você criar um inimigo e você ter um inimigo estruturado, a pessoa tá falando lá que tá incomodando o inferno, chegou nesse lugar. Você criar e você tangibilizar um inimigo é muito importante. Então, para ela fazer esse vídeo respondendo a Rani diretamente, não é porque ela se doeu pelo que a Rani falou, muito pelo contrário. É porque ela quer fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas para expandir o discurso dela de como assim eu não posso mudar? Porque quando ela fala para ela própria, como assim eu não posso mudar? Lógico que eu posso mudar. Quanto tempo uma mulher precisa na internet para não parecer hipócrita de ter mudado? Ela tá mandando essa mensagem para 1 milhão de outras pessoas. O que ela tá querendo dizer ali não é me doir com esse vídeo, Rani, como você é chata. Não. Aquilo ali é uma forma que ela tem de fazer com que a mensagem do você aí, que está no lugar onde eu estive, você também pode mudar. Não é hipócrita da sua parte se você quiser hoje se converter. É outra história, não tem dor. Ninguém se doeu com esse vídeo. E definitivamente ela também não se doeu. Ela viu ali uma oportunidade de passar adiante o testemunho dela. E deu certo. E tenho certeza que esse testemunho chegou em bastante gente, fortaleceu pessoas que estavam desse lado, né, que tiveram uma vida promíscua e que hoje se converteram, e também plantou uma sementinha na cabeça de quem está nessa vida e que também pode se converter. Então, assim, ó, resultado 100%, zero ela se doeu com essa história. Tanto que eu nem sei se ela vai responder esse vídeo aqui da Rani. Tenho que ensinar vocês a raciocinar. Vocês podem mudar. Qualquer pessoa está passível de mudança. O que não pode é julgar o coleguinha. Ah, mas eu não julgo ninguém. E por que você fez um vídeo se justificando? Que necessidade é essa de se colocar como sensata, como pura, como santificada? Que necessidade é essa? E aí eu fui ver as pessoas que estão me estigmatizando nos comentários do Instagram, porque eu não posto conteúdo aqui na plataforma vizinha. E todas as pessoas, por incrível que pareça, fazem parte desse harém, né, de pessoas que fizeram muitas coisas passadas e agora se converteram. Que bom, meus queridos. Eu não conheço vocês desses halls de celeuma, de procela e confusão e balbúrdia e orgia. Eu não conheço vocês. O que eu sei de vocês mediaticamente é o que vai sendo exposto em página de fofoca e tudo mais. Ah, fulano se converteu. Quem era o fulano? Ah, divulgava casa de aposta, pousou nua, não sei mais o que. Interessante que essa conversão de vocês é muito rápida, mas a fé é uma coisa que não se questiona. E é por isso que vocês se escondem atrás da religião, porque a religiosidade é uma cortina de fumaça para as nossas pecaminosidades. Não, eu estou falando por mim e por todas as mulheres que levam esse dedo apontado no rosto. Apontado por quem? Apontado por quem? Que eu não citei o nome de ninguém. Quem está apontando? Sou eu ou é a sua consciência? E é isso, meus queridos. Não retiro nada sobre o vídeo, já que ela falou que não é sobre a mensageira, é sobre a mensagem. Aqui eu também digo, não é sobre você, é sobre o todo. Mas se o que eu falei encaixa pra você, talvez seja uma forma de você rever seus conceitos de vida, quem sabe? Uma oportunidade, não é verdade? E é isso, vou continuar publicando conteúdo aqui. E se vocês quiserem dar os créditos, inclusive marcar meu arroba para as pessoas me conheçam, eu não tenho medo de hater. Meus perfis são abertos, não deito pra ninguém, muito menos por conta de seguidor. Amanhã eu acordo 4h30 da manhã pra trabalhar porque eu não vivo de internet, tá? É isso, meus queridos, deixa ali rapidinho que a mãe tem que secar o cabelo ainda. Então, é isso, né, gente? É a internet. Aí tem um vídeo aqui, ó, da Jaque Comenta, que também falou sobre esse assunto, ó.
suporta as mulheres que ganham muito dinheiro, ganham visibilidade, mostrando o corpo, posando, participando de reality show de pegação, essas coisas, e que quando passam o tempo, né, aceitam Jesus e tal, e viram santas e querem ficar cagando regra, que ela não gosta de hipocrisia. Eu me incomoda muito esse papo da santificação mesmo, gente, porque eu acho que se tem uma coisa que, pra minha fé, uma das primeiras coisas que a gente talvez aprende quando a gente começa a ter minimamente fé em alguma coisa e ter ali... Eu acho que qualquer religião tem esse papo, ou pelo menos 99% delas tem. A primeira coisa é você baixar um pouquinho a cabeça e ver que talvez você não seja isso tudo, né? Eu acho que a religião tem um pouco de um lugar de você se ver como partezinha de uma coisa muito maior do que você. E quando você se coloca... E não é só a religião não, tá, gente? Se você começa a estudar ciência minimamente, você vê, aquela grande... Toda hora viraliza, né, esses vídeos. Você é só um grãozinho de areia numa pedra que tá flutuando, num lugar que ninguém sabe para onde vai. Então, eu acho que tem a dimensão do infinito, e aí chame esse infinito de como você quiser, faz a gente se sentir pequeno, mas pequeno num lugar de quase num lugar de um tijolinho de uma coisa muito gigante que a gente não sabe o que é e talvez nunca vá saber, né? Me incomoda e eu acho muito perigoso quando a pessoa, de repente, passa a se acreditar melhor do que os outros. Passa a se acreditar mais especial do que os outros, mais correta que os outros. Eu sinto, na minha concepção, de que se você se converteu a qualquer que seja a religião e essa conversão te deu uma estrelinha, uma medalhinha que te faça se sentir que você está melhor do que os outros, que você está mais puro, mais santificado, mais não sei o que do que os outros, talvez você tenha que repensar o que você está estudando. Eu acho que é um pouco esse lugar. Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você entra numa religião e essa religião começa a falar, olha como você agora é santa e você é melhor do que todo mundo, e você inclusive pode sair por aí usando o nome de Deus para falar o quanto você é melhor e o quanto você está muito melhor hoje em dia e o quanto você hoje, tudo que sai da sua boca são flores e você está incomodando o diabo e o inferno está se movendo toda vez que você fala, aí eu acho que a gente começa a ter um problema. A Brenda Paixão, lembra da Brenda que participou de Férias com Ex, participou da Fazenda? Ela fez um vídeo dizendo que sim, ela ganhou dinheiro e tal, mas ela perdeu todo o dinheiro que ela ganhou e tal, e que isso não tem nada a ver, quer dizer, que ela vai ser julgada o resto da vida por isso, ela não pode mudar de ideia. Eu não tô aqui pra defender nem A nem B, mas deixa eu falar uma coisa, gente. A gente precisa pensar bem as coisas que a gente faz quando a gente é nova. Porque quando você é novo, você é inconsequente. Então você faz muita coisa sem pensar. Só que a idade chega. E quando a idade chega, a gente quer ficar mais calma. Por mais que você não entre pra igreja, não aceite Jesus, automaticamente você acalma mesmo. Você não vai ser a mesma pessoa que você era quando você tinha 20, 18. Você não vai ser. Com 30 e pouco, você não vai ser a mesma pessoa. E o problema é que hoje em dia tem internet, né? Antigamente você vivia a adolescência de uma forma mais tranquila. Hoje em dia, infelizmente, tudo que você vive tá aí online, né? Agora, eu não sei. Eu não sei se tem tanto a ver com essa coisa da juventude, não. Porque é foda, gente. Se você quer um hack para crescer na internet, atenção, você, criador de conteúdo. Quer um hack para crescer na internet? Faça coisas absurdas. Não tô falando que mostrar a bunda é absurdo. Mas assim, faça coisas muito questionáveis. Faça coisas que vão trazer atenção. Polarize as pessoas. Faça com que o que você fala seja tão polêmico que pessoas vão se mover para te defender e pessoas vão se mover para te atacar. Seja tão polêmico que você vai acabar saindo em matérias que fãs de diva pop vão tentar derrubar o seu perfil. E que você vai voltar com um discurso ainda mais messiânico de estão tentando acabar comigo, eu sou a única pessoa que defende as pessoas nesse mundo. Faça de tudo para ser extremamente polarizador.
Porque isso vai fazer você crescer muito rápido. E aí depois, você faz um rebranding. E aí tá tudo certo. Só que as coisas ficam gravadas, tá? E uma coisa que eu aprendi na igreja, uma coisa que eu aprendi na igreja: Deus, Jesus, perdoa os seus pecados, mas ele não apaga as consequências. E o que você faz, o seu passado vai te atormentar assim pro resto da sua vida. Infelizmente vai. Por isso que eu digo, pense bem antes de fazer alguma coisa. Porque depois que você fizer, ainda mais agora com a internet, na nossa época de jovem, de adolescente, não tinha internet. Glória a Deus que não tinha internet. Agora, hoje em dia, na época da internet, caiu na internet, filha, é pra sempre. É pra sempre. Isso eu falo para as meninas novas que postam as coisas. Ah, não sei o que, eu vou postar dancinha, eu vou postar de roubar roupa, não sei o que. Hoje é lindo, hoje viraliza, hoje você vai ganhar dinheiro. E amanhã? Como é que vai ser? E sabe outra coisa foda? Que normalmente os pais e mães dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes, ainda não perceberam, ou talvez por eles não terem passado por... Porque assim, eu não tive, eu tenho quase 40 anos de idade, né? Já falei isso. 40 não, desculpa, 60. Eu não tive uma adolescência na internet. Não tive. Na minha época, o Instagram foi nascer, eu já tinha, sei lá, 45 anos. Então, eu não tive adolescência. Então, se eu hoje tivesse uma criança, talvez eu não teria nem noção que tudo que ela está fazendo hoje está sendo documentado. Daqui a pouco a gente vai ter pais e mães que já passaram por essa experiência de tudo estar documentado. Hoje a gente não sabe. Não sabe nem o que é. A gente sabe olhando para frente, mas não sabe tendo vivido na pele. Então a gente está passando por uma transição muito complicada, né? Porque muita gente vai se machucar com essa história. Já se machucou bastante, né? Então... Ai, é complicado, né? O que vai ser? Porque o mundo não tem coisa de jogar na tua cara não, tá, filho? Vai jogar pro resto da tua vida. Pode ter certeza. Tu pode ser a pessoa mais santa daqui a 10 anos. A pessoa mais correta. Pode fazer caridade, pode ser o que for. Que sempre vai vir alguém pra apontar o dedo pra você e falar: lembra daquele vídeo que você fez que você tava seminua rebolando? Então assim, pense bem antes de postar alguma coisa. Deixa eu contar uma fofoca. E lembrando também do peso maior que isso tem para mulheres, né? Pois é. Um beijo.